reflexões quer trazer para você a proposta de um pensamento a respeito do perdão e do auto-perdão. Daqui a pouco. Olá! A partir do instante em que faz uma abordagem através do perdão, do auto-perdão, pode parecer em um primeiro momento um pouco piegas da parte de quem assim realiza essa abordagem. Pode parecer até um pouco maçante em função desse tema também já ter sido abordado de diversas maneiras e por pessoas que têm muita propriedade para falar disso. Entretanto, nunca é demais. A partir do momento em que uma nova colocação ou uma colocação é feita de uma maneira diferente, pode alcançar a pessoa, tocá-la de uma maneira distinta, oportunizando a ela, então, a liberdade. Quando falamos de perdão e auto-perdão, estamos falando necessariamente de dois movimentos básicos que ocorrem dentro do universo particular da pessoa, de ordem sentimental, de ordem emocional. O rancor, a mágoa e os grilhões que nos aprisionam dentro dos conceitos de ordem social, formal, religiosa, familiar, que moldam a forma como nós devemos agir perante a sociedade ou até mesmo perante as situações de ordem cultural de uma nação, nos conduzem necessariamente, além disso, a uma profundidade chamada também de cerceamento da nossa liberdade de movimento ou de consciência como um todo. Nesse sentido, implica e impera sempre destacar que liberdade é diferente de libertinagem. Portanto, termos consciência disso é fundamental. Senão, pode gerar a ideia que estamos divulgando aqui algo rebelde, algo que vai proporcionar às pessoas a autorização para ser roubando, matando ou coisas do gênero. Não é essa a ideia. A ideia é de uma revolução interna que vai proporcionar, então, essa liberdade consciencial. Vamos tocar em alguns pontos interessantes em um primeiro momento, no que concerne, por exemplo, a atuação do pecado ou do karma. A sua força imperiosa que faz com que, através da energia do medo, de um castigo, de uma punição, de um inferno, molde o nosso comportamento de ordem social. Muito bem. Tendo em vista isso, a mágoa e o rancor vai gerar, sim, um peso no nosso plexo cardíaco ou uma situação em que não conseguimos identificar em um primeiro momento. A mágoa, o rancor, vai proporcionando a atração vibracional de elementos de baixa frequência dentro do universo particular da pessoa. Oportunizar-se e oportunizar as pessoas envolvidas numa situação em que gerou o desconforto emocional, o perdão é fundamental. Muitos segmentos já esclareceram que existe uma diferença muito grande entre desculpar e perdoar. Essa diferença cinge-se no seguinte sentido, de que eu desculpo você, mas não me esqueço do que você fez. Terei uma reserva contigo daqui para frente. O perdão, ele é diferente. Ele entra no universo atômico do cardíaco da pessoa. Perdoa a outra pessoa pelo que ela fez. Teremos sim a lembrança da história do que aconteceu, mas esqueceremos definitivamente que aquilo nos machucou, que aquilo nos feriu. Evidentemente, se a pessoa manter o mesmo tipo de comportamento, já é um problema dela, já não mais um problema nosso, pois a nossa liberdade consciencial também nos autoriza a nos proteger de determinadas pessoas que insistem a ter comportamentos estranhos ou corrompidos em função de prejudicar os outros, independentemente de funções ou desígnios internos. Nesse âmbito, nos deparamos com uma situação um pouco mais
distinta ou um pouco mais além do perdão em si. Quando a pessoa partilha de um segmento ou de um tipo de estudo filosófico, doutrinário, ela começa inconscientemente a se prender a esse tipo de dogma. E essa conduta faz com que ela precise necessariamente estar dentro daquele segmento e ter determinado tipo de comportamento. Ocorre que acumulamos impressões, informações, conhecimentos que vão chegando até nós como se nosso o fosse, ou se fizesse parte da nossa existência, como algo intocável, algo que não pudesse ser mexido, algo que não pudesse ser transmutado. E muitas vezes, na maioria das vezes, a nossa consciência grita, emana um pedido de socorro para que possamos nos libertar dessas situações, desses ganchos, dessas correntes que nos aprisionam em nossas condutas, em nossa forma de ser legitimamente genuína no dia a dia. Segmentos de ordem de trabalho, espiritual, escolar. Nós sabemos que muitas bandeiras são erguidas quando nós deveríamos, na verdade, romper fronteiras, limites, tirar essas bandeiras, para que possamos ser futuramente uma sociedade livre de conceitos, preconceitos, juízos e prejuízos. Isso não ocorrerá amanhã, necessariamente, mas temos uma expectativa e uma esperança de que efetivamente isso, de uma forma ou de outra, irá ocorrer. E isso não deve trazer dentro de nós uma tristeza ou um temor, mas sim uma alegria. Nesse sentido, quando nós estamos presos dentro de uma estrutura que nos oprime, seja ela qual for, e temos uma atitude que não condiz necessariamente com as regras ou as normas daquele segmento, nós passamos a ter então um comportamento chamado de culpa. E a culpa é uma atuação muito importante e significativa no processo do aprisionamento da nossa liberdade consciencial. A culpa não se permite perdão. A culpa, a partir do momento em que a pessoa tem um certo conhecimento, ela é maior ainda, pois a pessoa entende que a partir do instante que ela tinha ou tem aquele conhecimento, determinada atuação dela jamais deveria ter acontecido. Ou se ela repete insistentemente tal tipo de comportamento, e muitos ainda associam isso ao comportamento zodiacal, ou do seu signo, ou da sua personalidade, por ser uma personalidade forte, contundente, ela então, ao perceber que ela quer melhorar, quer transcender todas essas designações que lhes são atribuídas, e comete o mesmo equívoco novamente, ela não consegue se perdoar. Quando a pessoa então descobre esse processo que aprende e tem a proposta ou tem a vontade de se desligar dessas estruturas todas, o simples conhecimento, a simples consciência, percepção disso, nos autoriza e nos dá uma ordem interna para que essas grades sejam rompidas, esses ganchos, essas correntes sejam desintegradas e nós nos tornamos livres num processo bioquímico. Ele gera necessariamente uma descarga hormonal dentro do nosso corpo que nos autoriza a felicidade, com inteligência, com sabedoria. A partir do momento em que podemos, ou até mesmo devemos estar dentro de uma sociedade ou dentro de um segmento, porque assim ainda nos é vantajoso, ou porque ainda é importante, ou porque existe uma formação de filhos que ainda não têm consciência ou capacidade perceptória para, então, ser livre futuramente. Nesse sentido e nesse âmbito, a sociedade ainda precisa dos ritos, precisa dos cerimoniais, precisa das juras, das promessas. Quando os contratos, os pactos, os juramentos, as promessas, esses acordos transcendentais, místicos, esotéricos e até mesmo siderais, que nos prendem, nos oprimem em missões, em funções, em trabalhos, em metas, sejam elas humanas ou elas num
nível espiritual, nos tolhem a liberdade. Porque a cada dia que passa nós vamos ver e perceber o quão difícil, o quão complexo e o quanto é complicado você trabalhar contra um sistema, contra uma natureza que não quer que você produza ou desenvolva. Você se cerca de pessoas, de entes queridos, que em um primeiro momento possuem a mesma proposta de trabalho, a mesma afinidade vibracional. E de repente você se decepciona porque ou ela não correspondeu efetivamente com o que você esperava, ou você mesmo não correspondeu com o que a própria pessoa esperava de você. Essa descoberta, essa permissão bioquímica desliga necessariamente e imediatamente a energia que estava sendo utilizada do nosso manancial interno, que era voltado para essa estrutura estranha, alheia e corrompida, minando as nossas forças, até mesmo a nossa vontade. Um processo de culpa faz com que a pessoa tenha um comportamento físico estranho, esquisito. Ela passa a se tornar uma pessoa recolhida, não necessariamente introspectiva, mas chateada, magoada, com um comportamento social que causa estranheza. Ela está sempre chateada com alguma coisa, sempre triste ou se punindo de alguma coisa, sempre se atribuindo uma culpa, uma responsabilidade, e não se permite ser livre. Alguns segmentos que defendem a misericórdia divina ou o perdão divino entendem necessariamente, por um caminho salutar até, que o auto-perdão é fundamental, pois existe uma força, uma manifestação distinta e superior que quer que saiamos adiante, que quer que larguemos essa bobeira de estarmos presos e repetindo condutas equivocadas. Errei? Paciência? Tomei conhecimento e percepção de meu erro? Procurarei então melhorar. Errei de novo? Muito bem, peço perdão, me perdoo e procurarei melhorar. Procurarei sinceramente melhorar. E isso desliga a energia que vem nos punir. Essa conduta da culpa vai fazer e atrair vibracionalmente elementos estranhos e oportunistas que vão se aproximar de nós, mamar, sugar dessa energia que deveria estar voltada para a nossa consciência e que então voltar-se-á para alimentar essas estruturas densas, pesadas, obsessores, encostos, espíritos, entidades desencarnadas, ou até mesmo espaciais interessados em sugar o ectoplasma saboroso da culpa. O karma, o pecado, são faixas de vibração específicas que estão aí, que atuam com todo o seu rigor, com todo o seu peso, com toda a sua justiça coercitiva, punitiva, de medo. Rege e controla uma sociedade calcada, sim, num controle de ordem emocional, sentimental, espiritual, baseado no medo, no receio de se cometer um pecado ou um deslize. Reforçamos a ideia da consciência, da liberdade consciencial. E nesse sentido, nesse âmbito, e a partir do momento em que as pessoas desencanam, como popularmente é dito, essa energia já não mais nos prende, não mais nos assola, é desligada e desconectada. Os implantes, os chips, os cabos de ligação que são ligados ao processo da culpa, da autoculpa em si, são libertados e desconectados, pois a faixa de vibração passa a ser distinta. Sou livre e isso não me pega mais, isso não me prende mais. E eles não nos encontram mais nessa faixa de vibração e vão procurar outro que esteja vibrando ainda no processo da culpa, da autopunição, da incapacidade de ser livre e de ser uma ferramenta importante na propalação da vibração da misericórdia para todos aqueles que nos cercam. Você é importante e fundamental na liberdade de muitas outras pessoas. Você tem uma chave única, interna. Saia adiante. Permita-se a liberdade. Perdoe-se. Escape dessa frequência de karma, de pecado, de punição. Seja inteligente. Permaneça dentro do sistema para que o sistema não o pegue, atue e vibre
atuando onde é que você atue. Na escola, na cadeia, na rua, não importa onde. Não importa onde. Tenha consciência suficiente para libertar-se desses entraves. O processo de perdão e auto-perdão é uma das chaves fundamentais para essa liberdade consciencial. Caso contrário, a pessoa vibrará sempre na densidade da culpa e do erro, do equívoco. E aí a densidade irá buscá-lo, porque você é sim um manancial de energia saboroso. Reflita sobre isso. Um abraço e até mais.